regais a nossa terra com as chuvas e transbordas de fartura. Rios de Deus que vêm dos céus derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. Recebemos, ó Deus, a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Alegrai-vos no Senhor, quem é bom venha louvar. Peguem logo um violão e um pandeiro pra tocar, para ele um canto novo. Vamos, gente, improvisar no meio da tua casa. Recebemos, ó Deus, a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Ele cumpre o que promete, podem nele confiar. Ele ama o que é direito e ele sabe bem julgar. Sua palavra fez o céu, Fez a terra e fez o mar. No meio da tua casa, recebemos, ó Deus, a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. ele faz do mar um açude e governa os oceanos. Toda a terra ele teme, mesmo os corações humanos. Tudo aquilo que ele diz Não nos causa desenganos. No meio da tua casa, recebemos, ó Deus, a tua graça, sem fim nossa louvação, pois a justiça está toda em tuas mãos. Boa tarde a todos.
A Santa Missa de hoje será celebrada pelas almas de Ademar Vitor de Lima, 7º dia de seu falecimento, Josefa Torres dos Santos, 7º dia de seu falecimento, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, José Antônio Batistella, Stephanie Almeida Silva, Alaor Tomé, Antônio Elias Filho, Maria Tereza Manzi Tomé, Geraldo Benevides de Almeida, Josefina Vicelli Ortiz, João Orlando Ortiz, Amir Tambosi Calegari Leme Duarte, Almir Francisco Dias, Nascimento Maria da Soledade, Elmisa Maria da Soledade, Felipe Fernando de Oliveira, Francisco Angelotti Filho, Hilda Politi Angelotti, José Corrégio, Emília Politi Corrégio, Francisco Angelotti, Amália Joelle, Jesus Politi, Paulina Neri, falecidos da família Angelotti, falecidos da família Politi, falecidos da família Corrégio, falecidos da família Nóbolis, Jovelina Bonfante de Araújo, Etelvina Maria Cavalcante, Israel Cavalcante, Quitéria Conceição, Otávio Tenório Cavalcante, João Pereira dos Santos, João Bernardes do Nascimento, Marília Aparecida Quintino, Marli Quintino, Francesco Paolo de Marco Júnior, Francesco Paolo de Marco, Sandro Rocha de Faria, Armando Lucas, Yolanda de Maio Pereira, Severino Valério, Maria do Carmo dos Santos, Leonardo Silva Martins Santana, e por todas as almas. Pelas intenções de Gabriel Elias Lousada Gonçalves, Adélia Muramoto, Luísa de Oliveira Elias, Claudinei Marques Salgado, Valéria Aparecida Rubio Salgado, por todos os doentes, Brasílio Marcondório Neto, pela saúde de Lúcia Falcone, em ação de graças a Nossa Senhora, sob o título das graças a Santa Edviges e a todos os santos e santas. Todos de pé. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor, na alegria, na paz, no calor dos irmãos. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância da fé em Cristo Jesus Salvador, na união, na luta, na coragem, na perseverança, na saúde e na paz, esteja com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Peçamos que o Senhor, em sua misericórdia, nos socorra com a água do seu perdão, e assim, purificados de nossos pecados, na unção da sua paz, possamos celebrar esta nossa ação de graças dignamente. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Pai Celeste, que fostes glorificado pela vida e a morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém,
sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos, na esperança, herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E, na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aleluia, 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 aleluia. Em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Em Cristo o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado,
10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo nosso Senhor, hoje, na sua palavra, Deus nos convida a estarmos sempre prontos para toda boa obra. Jesus, no Evangelho, quando cura os 10 leprosos, justamente mostra-nos isso. Ele fez o bem àquelas 10 pessoas que já estavam condenadas a um triste fim, a uma morte terrível, pela própria doença que os ia consumindo vivos, pouco a pouco. Então a ação de Jesus foi totalmente benéfica em favor deles. Jesus sempre faz coisas boas. Jesus faz o bem a todos e nos ensina a agirmos da mesma forma, da mesma maneira. Fazer o bem é tudo aquilo que cabe a quem se faz também seguidor de Jesus, a quem de fato se torna seu discípulo. Fazer o bem está justamente naquilo que nós temos, na certeza da fé, pela graça de Deus nosso Senhor. Por sua graça, nós todos fomos salvos, e crendo que Deus gratuitamente pode nos salvar e nos salva por meio do seu Filho Jesus, então a nossa vida tem que ser de acordo com aquilo que nós cremos. Por isso, então, temos que agir corretamente, fazer as coisas boas, as boas obras. Não são as obras que por si só nos salvam, não. O que nos salva é a graça de Deus, e a graça de Deus agiu em nosso favor quando nos enviou o seu próprio Filho, o Cristo Jesus. E crendo no Cristo, o Filho de Deus, então temos nele a graça da redenção. Temos garantido nele a graça da nossa salvação. Mas para que possamos realmente participar da salvação de Deus, necessário então se faz que nós tenhamos uma vida segundo aquilo que nós cremos, ou seja, fazendo sempre o bem.
E também a palavra de Deus hoje nos convida a sermos sempre agradecidos ao Senhor. Ele que é cheio de compaixão por nós. E na sua compaixão nos dá gratuitamente, nos oferece, nos concede a sua salvação. Então, ser gratos ao Senhor pelos seus dons, pelo dom do seu Santo Espírito, ser grato a Deus pela vida que Ele nos deu, pelas pessoas com as quais estamos unidos e convivendo, ser grato a Deus por tudo aquilo que na sua imensa misericórdia nós podemos, por seu favor, conseguir. Então, a gratidão. Aliás, São João Bosco, Dom Bosco, dizia aos seus seguidores, aos seus alunos, aos seus confrades, que a gratidão é a virtude que mais embeleza o coração e a alma humanos. Nada torna a pessoa humana mais bela e digna do que a gratidão, do que quando no coração, na alma, ela sabe ser gratos. Então, agradecer sempre, a tudo aquilo que Deus, na imensidão da sua bondade, nos concede. Jesus cobra isso daqueles 10 que estavam contaminados pela lepra e que Ele os curou. Jesus saíra da Galiléia, de Nazaré, dirigia-se para Jerusalém, ia do norte para o sul. Passava na fronteira entre a região da Galiléia e da Samaria. Aí então se encontra com estes 10 homens tomados pela lepra. Estavam separados, à parte, por causa da sua doença, que era contagiante, contagiosa, não podiam estar no meio dos demais, nem com a família, nem com a comunidade, nem com ninguém. Era uma pandemia, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha nada que pudesse impedir a contaminação. Então, eles ficavam nas matas, nas florestas, nas cavernas, nas grutas, nas montanhas, separados, numa vida terrível e humilhante, feito bichos, animais selvagens. Jesus está passando, eles de longe souberam que era Jesus, então começaram a gritar por misericórdia, por piedade, de Jesus para com eles. Jesus ouviu, escutou os gritos deles. Aí Jesus sai do meio dos seus e vai até eles e justamente então quer saber o que eles queriam. E aí Jesus justamente vai lhes conceder a cura, Jesus justamente vai tirá-los daquela situação, vai falar para eles: olha, então vocês façam o seguinte, vão até aos sacerdotes lá no templo, se apresentem a eles. Por quê? Porque eram eles que davam aos contaminados a autorização de poder voltar para participar da comunidade, para estar no meio dos outros.
Então a certidão da cura, o atestado da cura era dado por eles. Por isso que Jesus diz: vão se apresentar aos sacerdotes. E enquanto eles estão indo para se mostrar, aí eles percebem que não tem mais nenhuma ferida, nem mais uma chaga, nem mais uma podridão no seu corpo. Estavam totalmente limpos, purificados daquelas chagas amaldiçoadas. Então aí a alegria, sem dúvida, deles. Quando percebem, um deles, eram 10, um deles não vai adiante, mas vai voltar e se encontrar com Jesus, se joga diante de Jesus aos seus pés, agradecendo, mostrando a sua gratidão, o seu agradecimento por aquilo que Jesus tinha feito para com ele e os seus colegas, os seus companheiros. Jesus faz uma observação: ora, não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Só esse, que é samaritano, que é um estrangeiro, voltou para agradecer a Deus. Então ele era samaritano, não era nem galileu e nem judeu. Aliás, os samaritanos eram desprezados pelos judeus e pelos galileus, não eram considerados raça do povo eleito, então tinham muito preconceito em relação a eles. E foi justamente ele, um samaritano, que teve a gratidão no coração e voltou para dar graças a Jesus. Por isso que Jesus fez a observação. Então a gratidão é aquilo que mais nos enobrece enquanto seres, enquanto pessoas humanas. E justamente é esta a atitude do discípulo fiel. Deve ter sempre um coração agradecido diante de Deus, seu Criador, diante de Jesus, seu Mestre e seu Salvador. E fazendo as boas obras e tendo sempre a gratidão na alma, no coração, nós realmente seremos fiéis discípulos e seguidores, a exemplo de São Martinho, que hoje na liturgia fazemos a memória. São Martinho é o primeiro membro da Igreja cristã que foi elevado às glórias dos altares, canonizado, reconhecida a sua santificação sem ser mártir. Até Martinho, todos os que tinham sido canonizados, levados à veneração pública, eram mártires. Martinho é o primeiro confessor da fé, sem ser mártir. Era soldado, deixou a carreira militar depois que foi batizado e que conheceu o Evangelho e Jesus, converteu-se à fé cristã. Depois ele vai se unir a um grande grupo de monges na sua época, fundará também o seu mosteiro, se ordenará presbítero, tornar-se-á bispo, será nomeado bispo na cidade de Tours, e vai desenvolver um pastoreio muito fecundo, será muito amado, muito venerado pelos seus conduzidos pelo seu rebanho,
por todas as suas ovelhas e terá uma forte influência na vida cristã, não é, de todos os da sua época, sobretudo na zona rural. Então, com os seus missionários, ele irá, não é, visitar as famílias nos mais longínquos lugares, levando-lhes justamente a verdade do Evangelho. Então foi um homem considerável, foi um homem de muita fé, amou muito, não é, aos desfavorecidos, aos pobres. Conta-nos um fato na sua vida, que ele andando uma vez, não é, no seu cavalo, no desempenho da sua missão, ele se encontra com um pobre coitado que se aproxima dele, tremendo de frio, sem roupas quase, não é, pedindo-lhe, não é, uma ajuda. Então ele vai tirar o seu próprio manto, um manto grande, um manto, não é, muito bonito, e vai dar àquela pobre criatura. E aí, não é, prossegue o seu caminho. Depois ele terá uma visão, não é, do próprio Jesus agradecendo a ele pelo manto que ele lhe havia dado quando socorrera aquele pobre ali, não é, na estrada, no seu caminho. Então era o próprio Jesus que se fizera presente na pessoa daquele pobre, não é, com o qual Martinho justamente cobriu com o seu manto. E aí ele vai dizer: pois é, eu cobri, não é, o pobre com o meu manto, e Jesus me cobriu com a sua graça. E aí então ele vai, não é, deixar tudo, dedicar-se ao Evangelho, e como bispo na igreja ele vai desenvolver um trabalho fantástico, um trabalho fenomenal, pelas boas obras. Então ele aceita a salvação pela graça de nosso Senhor. Ele se faz não é, seguidor de Jesus, no qual coloca totalmente a sua fé, mas entende que é necessário que as boas obras fossem realizadas, para que assim, não é, todos agradecidos pudessem também conhecer e seguir a Jesus. Então, de coração agradecido, queremos mais do que nunca nos propor também a agir, não é, fazendo as boas obras, para que no rebanho, na igreja do Cristo nosso Senhor, possamos ter a certeza de que nos é dada sempre a sua bênção, a sua graça, e aí nós temos a salvação para sempre. Amém. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar
e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes te alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. De coração sempre agradecido, vamos, irmãos e irmãs, orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao festejarmos hoje São Martim, santificai, ó Deus, as nossas oferendas, para que nos conduzam no caminho até vós, entre as alegrias e tristezas desta vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Martinho de Tours e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por
por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, para que cresça na grande comunhão da fé e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, nosso Bispo José, com os vossos ministros, esta nossa comunidade da Lapa, e com todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Fazemos a memória no 7º dia de Ademar Vitor de Lima. Memória no 7º dia de Josefa Torres dos Santos e também de todos os demais nossos entes queridos, nossos familiares, que colocamos ainda nas intenções desta Santa Missa. Todos eles que viveram e por isso morreram na vossa amizade, e já partiram desta vida, sejam então acolhidos junto a vós na luz eterna da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E também vos pedimos por nós, dai-nos, possamos plenamente participar da vida no vosso reino eterno, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Martinho de Tours e todos aqueles que neste mundo vos servem, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos em oração com ele juntos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, doenças e epidemias. Ó Pai, dai-nos sempre força, ânimo e coragem. Dai-nos a saúde na vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos de todos os perigos desta pandemia, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o remédio que nos cura, esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia da salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
as vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu cuidei das feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Fiz de novo a leitura das raízes da vida, que o meu Pai vê melhor. Luzes acende com brandura para a ovelha perdida, não mede meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz, queremos ter assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes, diz o Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus Pai Celestial, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, nesta santa ceia da Eucaristia, dai-nos então viver de inteiro acordo convosco, para que, imitando São Martinho, na total submissão à vossa vontade, mereçamos a glória de vos pertencer.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa tarde. Vamos agora, de coração agradecidos, sempre unidos no amor do Cristo, que é a nossa salvação. Graças a Deus. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordianil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além. Dai-lhes companhia, pois também um dia foste peregrina de Belém. Ave